Olá, povo santo de Deus! Hoje no nosso canal aqui do YouTube eu estou recebendo uma pessoa muito especial, Dani Amaral. Ela é lá do Paraná, tem uma história linda de superação que nós iremos conhecer agora. Dani, que alegria te receber aqui, criatura amada. Obrigada, padre. Eu tenho acompanhado os seus vídeos pela internet, tenho acompanhado toda a sua trajetória e tem me chamado assim a atenção como você tem olhado para a vida de uma forma especial. Conta pra gente o que aconteceu, o que aconteceu com você, para as pessoas poderem entender um pouco da sua história. Lá nos 4 anos eu sei que você teve um acidente, então conta um pouquinho pra gente. Então, a verdade é que eu sofri um acidente, né, com 4 anos de idade. Eu morava num distrito chamado Paudalho do Sul e foi um acidente com maquinário agrícola. E eu tive os 2 braços, então, arrancados pelo cardan do trator. E fiquei bastante tempo no hospital. Os médicos chegaram a dizer para os meus pais que era maior a chance de eu não sobreviver do que eu sobrevivesse. E a fé dos meus pais era muito grande. Então, eu acredito muito que aconteceu um milagre naquele dia e foi graças a Deus que eu sobrevivi. E o que me chama muita atenção também é o fato de que a previsão era que eu ficasse 90 dias internadas. Eu recebi alta com 50 dias e os médicos disseram que eu recebi alta com 50 dias porque a minha força de vontade de viver era muito grande, mesmo muito nova. Então, eu sempre tive na minha cabeça essa mentalidade de que eu só tenho uma vida, todos nós só temos uma vida, e cabe a nós fazer o melhor com essa vida que a gente tem, né? Deus me deu uma segunda chance de poder estar aqui, então acho que chama muita atenção isso nas pessoas, né? Essa minha vontade de viver e de estar sempre bem e tudo mais. Eu tô vendo que você tá com uma camiseta onde tem imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como foi para você a questão da fé em todo esse processo? Foi um acidente onde você ficou sem os braços, a fé te ajudou? Ajudou muito, muito. A minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora Aparecida e no hospital tinha uma capela de Nossa Senhora. E ela sempre me contou que ela e meu pai rezavam muito nessa capela. Ela fala que era como se Nossa Senhora conversasse com ela. Então, a primeira coisa que eles fizeram assim que eu pude sair da cama do hospital foi me levar nessa capela. E para mim era uma lembrança muito forte, né, dos meus pais cantando Mãezinha do Céu. E era como se eu me sentisse envolvida no manto de Nossa Senhora. Foi uma coisa assim muito mágica. Então a fé deles que foi passada para mim desde muito cedo me ajudou muito, muito mesmo, entender que Deus estava presente, que Deus está presente na minha vida e que através da fé a gente consegue realmente mover montanhas. É curioso porque tem tantas pessoas, né, e às vezes eu escuto assim, teve um acidente, teve uma doença, aconteceu, a primeira reação das pessoas, algumas, é brigar com Deus. Teve algum momento da sua vida que você falou assim, Senhor, por que comigo? Por que está acontecendo tudo isso? Teve sim. E hoje eu percebo que foi até bom eu ter passado por esse momento. É normal que a gente passe por um momento, né, de questionamento, de tristeza. O que a gente não pode é permanecer nesse momento. É necessário que a gente passe para que a gente possa entender. Eu questionava, né, por que isso aconteceu comigo, principalmente nos momentos de dificuldade, porque realmente não é fácil ser uma pessoa com deficiência, mas tem uma vez eu li uma frase que o cara falava assim, que em vez de a gente perguntar por que aconteceu comigo, por que não aconteceu, por que não aconteceria comigo, né? Eu acredito muito nessa questão do livre-arbítrio, então, na questão do poder das nossas decisões. Eu acredito muito que aconteceu o que aconteceu por um acaso, porque eu coloquei a minha mão no cardan do trator, mas Deus permitiu que eu sobrevivesse por conta da nossa fé, por conta da fé dos meus pais. Então, quando eu entendi isso, que não era responsabilidade de Deus, mas se eu pedisse e se eu tivesse fé, Ele ia me ajudar a passar por tudo isso, foi quando eu consegui realmente entender o porquê isso aconteceu. Você fala muito de família, né? Fala. Você vai vendo tudo, em toda a sua fala, você vai trazendo a sua família. A sua família nesse processo.
nesse processo de ressignificar a sua história? Porque você teve todo um processo de ressignificação da sua história. Tive. Né? Olhar para você, não sentir pena de você. Os seus pais te motivavam, os seus pais te incentivavam, porque tem gente que vitimiza. Né? Ah, coitada, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como que foi? Qual o papel assim, da sua família nesse processo? Então, tem gente até que pergunta se meus pais eles têm alguma formação de psicologia, de alguma coisa. E pelo contrário, meus pais são pessoas muito simples, né? Que vieram do interior, mas eles têm uma sabedoria de vida muito grande. E é a sabedoria de Deus, né? Que Deus mesmo fala na Bíblia que não adianta nada nós sermos doutores, pós-doutorados, se a gente não pedir a sabedoria divina, que é ela que nos traz o conhecimento das coisas. Meus pais são muito sábios, então eu sentia muita força deles desde o começo. Meu pai, ele era aquele tipo de pessoa que ele falava assim, Dani, se você quer fazer alguma coisa, você faz. Se você tentar e não der certo, você tenta de novo. Se você não quiser fazer, não precisa, não se sinta obrigado. A minha mãe, ela era mais super protetora, mas ela sempre... Típico de mãe, né? Típico de mãe. Mas ela sempre me ensinou muito que não ter os dois braços não me fazia inferior a ninguém e nem melhor do que ninguém. É só uma característica física minha. Então, eles me ajudaram muito a formar essa minha personalidade. Foi fundamental o apoio da minha família e dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, hoje eu penso muito assim em como ficou a cabeça deles também em todo esse processo, né? Porque eu já era a caçula, a única menina da família, né? Já tem aquele todo cuidado e depois aconteceu isso tudo. Então, eu penso muito que eles tiveram que dividir ainda mais a atenção dos meus pais, né? O crescimento deles foi diferente, mas eles sempre também me acolheram muito bem. Eu brinco que, como eu só tive irmãos, né? A gente brincava de futebol e, se duvidar, até no gol eles queriam que eu fosse. Não tinha essa questão de peninha e de dó, não. Eles me tratavam como igual. E você não se sentia limitada nisso? Aquilo que você tinha vontade de fazer, você fazia? Fazia, Muitas vezes, assim, é o que eu falo. Eu faço tudo que uma pessoa faz, só de um jeito diferente, Claro. né? Tem o meu jeito de fazer. Não me sentia limitada. Eu gosto muito de falar para as pessoas que as nossas limitações são autoimpostas, né? Muitas vezes é a nossa cabeça que coloca limitação na gente. Não tem nada a ver com o nosso corpo ou com o lugar que a gente está. Tem muito mais a ver com aquilo que a gente acredita que a gente é capaz. Gente, isso é uma verdade. Não sei se vocês já viram no canal do YouTube dela. É uma coisa assim espetacular. Quando eu vi pela primeira vez, e você fez toda uma ressignificação, porque os seus pés se tornaram seus braços, suas mãos. Como foi que você descobriu que você poderia fazer tudo aquilo? Porque eu vejo você cortando carne, eu vejo você cortando cebola, eu vejo você fazendo comida, eu vejo você fazendo um monte de coisa com os pés, até para comer também com os pés. Como foi que você se deu conta que você poderia utilizar os seus pés para suprir essas necessidades? Então, eu falo que como o acidente aconteceu quando eu era muito nova, eu não tive que reaprender a fazer as coisas, né? Eu já aprendi de um jeito diferente. Com 4 anos de idade, eu ainda não tinha aprendido a escrever, eu estava aprendendo a fazer as coisas sozinha. E você escreve, né, com os pés? Escrevo com os pés. Então, quando aconteceu o acidente, eu acho que o nosso cérebro ele é tão poderoso, né? Que eu acho que automaticamente ele já transferiu essas funções. No hospital, a gente tinha os terapeutas ocupacionais que eles iam tentando adaptar as coisas para mim. No começo, eles sugeriram que eu aprendesse a escrever com a boca, né? Tem muitas pessoas que têm alguma dificuldade com os membros superiores que eles fazem as coisas com a boca. E a minha mãe brinca que eu falei assim para a terapeuta: eu vou ficar colocando essa caneta suja na minha boca? Então, eu achei mais fácil com os pés. E assim, para mim ficou tudo automático, né? É tudo muito conectado. Parece, se alguém for me entregar alguma coisa, eu vou pegar com o pé. Se eu estiver falando, muitas vezes eu percebo que eu gesticulo com o pé. Então é muito engraçado isso, né? Que como o nosso cérebro ele é poderoso e magnífico e acabou transferindo as funções para outra parte do corpo. E quando você foi para a escola? Ali na escola, era uma escola normal? Era uma escola especial? Você teve que ter uma adaptação, alguma coisa de concreto? Ou você já foi normal, como as outras crianças te receberam ali também na escola? Então, os meus pais, eu sofri um acidente em 98, eu tinha 4 anos, depois eu completei 5, no outro ano eu já era para entrar no colégio. Quando meus pais foram me matricular, o pessoal do colégio falou que o ideal seria que eles me colocassem numa escola especial, né? Que eu não poderia estudar no colégio regular. Só que eu não tinha dificuldade de aprendizagem.
como no hospital eles já começaram a me ensinar a segurar caneta, a escrever e tudo mais, quando eu entrei no colégio com 5 anos, eu já sabia escrever meu nome, eu já sabia ler algumas coisas. Então meu pai falou assim, mas ela não tem dificuldade de aprendizagem, né? Daí eles falaram assim, bom, então a gente vamos acolher ela durante um mês para ver se ela vai se adaptar. E daí eu entrei no colégio regular e, né, consegui acompanhar. Eles tinham, no início eu lembro que era uma carteira como se fosse no chão, assim, baixinha, para eu conseguir escrever. Aí, mais para frente, eu tenho uma cadeira adaptada, que ela fica assim, da mesma altura, tem um painelzinho assim, para eu conseguir escrever. Daí, essa cadeira me acompanhou no colégio, me acompanhou na faculdade, na pós-graduação, agora está no meu curso de inglês. Então, é guerreira ela. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo, né? A menina, ela não para, né? Pós-graduação, é inglês, é curso disso, é curso daquilo. O que eu acho mais bonito, Dani, é que você não deixou com que toda a situação ela te tornasse uma pessoa que deixasse de sonhar. Você tem muitos sonhos ainda? Tenho muitos sonhos, né? Tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu aprendi uma coisa com o Raí, com meu marido, que ele sempre fala que a gente não tem que só sonhar, a gente tem que ter meta. Então, assim, a gente sempre busca isso de imaginar, sonhar aquilo que a gente quer, mas começar a trabalhar para conseguir alcançar, conseguir transformar isso numa meta para que a gente alcance. Mas você falou o nome de uma pessoa aí, Raí. Raí, eu já vi também nos vídeos, já vi algumas coisas. É o seu marido, né? Conta para nós como é que foi assim, onde você conheceu o seu marido, como é que foi o início desse namoro, de que forma que foi acontecendo tudo isso? Então, eu conheci o Raí no colégio. No primeiro ano do ensino médio, acho que eu tinha uns 14 anos de idade, e a gente era muito amigo, sabe? Ele era assim, muito querido comigo, e o que sempre me admirou muito nele foi também essa normalidade com que ele me tratava, sabe? O que precisava ajudar no colégio, ele ajudava, mas ele nunca me viu como coitadinha, sabe? Ele sabia que eu tinha potencial, que eu podia fazer as coisas, então isso sempre me chamou muita atenção. E depois de uns 2, quase 3 anos que a gente estava convivendo ali, começou a surgir esse interesse. E a gente começou a namorar com 17 anos. Ah, que legal. E a gente namorou até os 21 anos e a gente se casou. Vocês casaram na igreja? Casamos na igreja. Né? Nós dois somos católicos, nós frequentamos a igreja, ajudamos na pastoral familiar, somos do grupo do ECC de lá. Então, graças a Deus, a gente tem Eu falo que quanto mais próximo de Deus a gente está, mais próximo um do outro a gente fica. Quando a gente se afasta da igreja, quando a gente se afasta de Jesus, a gente se afasta um do outro também. Então, Deus na nossa vida é fundamental no nosso casamento. Que bênção. Eu observo assim que quando as famílias elas têm esse propósito de se ajudarem, de caminharem na oração, na entrega, as coisas elas transformam, né? E elas mudam de verdade. Na sua casa, quem é o mais bravo? Você ou ele? Tenho que admitir que sou eu. Gente, tá na cara, né? Você sabe que a mulher ela não para, que ela tem um ânimo, que ela tem uma vontade. Eu acho que ela pega o Raí e fala assim, vem cá, faz isso, faz aquilo. Né? Não, o Raí ele fala, essa mulher é muito ruim, gente. Falo pra ele, você me difama, pelo amor de Deus. Nós estamos conversando com a Dani Amaral, vocês estão vendo essa história linda de superação, da presença de Deus. Uma menina que olha para a vida com uma esperança, com uma vontade enorme de poder fazer as coisas acontecerem. E, Dani, eu acredito que hoje, mais do que reclamar da vida, nós deveríamos ter essa atitude de gratidão. Como é que você vê isso? Eu sei que você anuncia isso, você proclama isso, você vive isso em toda a sua vida. O que é gratidão para você? Então, primeiro eu gosto de falar que reclamar, se a gente for analisar, reclamar é tornar aclamar algo para a nossa vida, né? Quanto mais a gente fala coisa ruim, quanto mais a gente reclama, a gente torna aclamar coisa ruim para nossa vida. E se reclamar resolvesse, né, padre? Reclamar não resolve, pelo amor de Deus. Então, assim, primeira coisa, a gente parar de reclamar e começar a procurar solução para aquilo que a gente está reclamando. E a solução é sempre em Deus, em oração, em fé, a gente consegue encontrar a solução para aquilo. E gratidão, para mim, é o que traz sentido para a vida. Quando a gente aprende a ser grato, né, como eu falei, nas coisas pequenas, é que a gente começa a encontrar realmente a felicidade. A gente não precisa esperar que algo muito grande ou esplendoroso aconteça em nossa vida para que a gente seja grato. É incrível quando a gente aprende a agradecer e ser verdadeiramente grato pelas coisas pequenas, exercitar a gratidão,
como a gente percebe que as coisas realmente mudam. O olhar nosso pela vida fica diferente. Hoje, se você tivesse deixar um recado para cada uma das pessoas que estão nos escutando, né, o que você diria hoje para essas pessoas que muitas vezes estão tão desanimadas, tão desacreditadas, né? O que você deixa para esse pessoal? Tem uma frase que eu gosto muito, que geralmente eu uso no final das minhas palestras, que é: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Então, ninguém precisa ser vítima da sua história. A gente pode ressignificar o que aconteceu e a gente pode se tornar aquilo que a gente escolhe. Mas não é assim, eu escolho ser milionário, amanhã eu tô milionário. Não, não é assim também, né? Você tem que escolher e se dedicar àquilo que você quer. Então, escolha se tornar na sua melhor versão, dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades. Porque a partir do momento que você tomar essa decisão, com certeza você consegue. Tá aí, povo santo, né? Para a gente poder aprender e abrir o coração para fazer as nossas escolhas. E cada vez que nós fazemos as nossas escolhas, nós podemos caminhar em direção àquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Sei que você tem canal no YouTube, no Instagram, deixa aí para o pessoal poder seguir, depois a gente vai colocar aqui embaixo para vocês, mas fala do seu canal, também do Instagram, para que as pessoas possam seguir e anunciar essa boa notícia como que você anuncia. Bom, gente, o meu canal é youtube.com/Dani Amaral, só procurar Dani Amaral lá que vocês me encontram. Então se inscrevam lá no meu canal também, né? Isso ajuda bastante a gente. Lá eu falo sobre desenvolvimento pessoal, tem dicas de bastante coisa, tem o quadro Cozinha e Fala, que o pessoal gosta bastante. Então, além de ter receita, tem um papo muito bacana, eu sempre escolho um tema bacana pra gente conversar enquanto eu cozinho. E o Instagram é Dani Amaral F. Lá vocês vão ver um pouco do meu trabalho, vão ver coisas do meu dia a dia. E Facebook, a página é Palestrante Daniela Amaral. Procuram lá, que sempre tem bastante novidade e conteúdo muito bacana para vocês. Dani, te agradeço de todo o coração por esse momento conosco aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente. Obrigado, viu? Obrigada eu, Padre. Deus abençoe. Amém. Povo Santo, já sabe, né? Curta, compartilhe, comece a seguir o canal e vivenciar tudo aquilo que é sinal da graça de Deus. Muito feliz hoje de ter recebido Dani Amaral com esse testemunho lindíssimo de superação, de garra e de fé.